Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu, pastor Jussi Eduardo, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, quero convidar você a pensar comigo um pouquinho sobre o símbolo da cruz de Cristo, o símbolo de nossa redenção e vitória. Para isso, eu gostaria de ler com vocês uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: Tirou o príncipe da potestade do ar, despojando-o das suas forças, tendo-o exposto publicamente, triunfando sobre ele na cruz. Quando eu começo a pensar nos símbolos cristãos que temos até os dias de hoje, é impossível não parar e pensar em um símbolo que verdadeiramente nos remete à vitória das nossas vidas e à esperança da nossa salvação. Eu sei muito bem que a cruz, nos tempos antigos, ela era considerada um instrumento de execução das mais cruéis que havia. A cruz era um símbolo de execução dos piores bandidos, criminosos e inimigos do Estado, sejam eles de Roma, da Grécia, da Mesopotâmia ou até mesmo de Israel. A cruz era considerada uma maldição pelo povo judeu. E isso nós vamos encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 21, 23, que diz: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o apóstolo Paulo repete isso em Gálatas 3:13, fazendo alusão que Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Quando eu olho para Isaías capítulo 53, eu vou ver nitidamente essa posição do Senhor Jesus. Ele que não cometeu pecado algum, ele que 100% homem, foi fiel a Deus. E conforme diz a sua palavra, lá em Efésios capítulo 2, ele mesmo se despojou da sua glória e se tornou homem. E ele foi obediente, sendo levado à morte e morte de cruz. Ele se tornou maldição, maldito, em nosso lugar. E lá em Isaías 53, vai nos dizer que toda a ira de Deus contra o pecado do ser humano foi lançado sobre Jesus. E, inclusive, há um versículo que mexe muito com o meu coração, quando diz que agradou ao Deus Pai moê-lo por amor a você e a mim.
Por isso, meu querido e amado irmão, este símbolo aqui, a cruz, é um símbolo de redenção, é um símbolo de libertação, é um símbolo de vitória, é um símbolo de esperança. Algumas pessoas me perguntam por que eu uso a cruz e principalmente este modelo de cruz chamado Taurum, né? Que é a cruz a qual Francisco de Assis teve uma visão em sonho. E a partir de então, a ordem franciscana passou a utilizá-la. Eu quero lhe dizer que, independente do modelo, seja de madeira, prata, ouro, a cruz, ela é o símbolo de uma vida nova em Cristo Jesus. Deixe-me contar um fato ocorrido com Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX, na Inglaterra. Spurgeon, até hoje, é considerado o príncipe dos pregadores. Tal era o zelo e tal era a forma de pregar e de viver aquilo que ele pregava. E ele foi convidado por um aluno de um seminário a fazer a avaliação da mensagem deste seminarista. Normalmente, em alguns seminários, como até o que eu fiz, regularmente os alunos são colocados ou eram colocados para pregar e professores avaliavam a sua homilética, a sua hermenêutica, a exegese, a sua forma de se portar atrás do púlpito, como se movia, falava, interagia com o público que estava ouvindo. E Spurgeon teve este convite. E aquele aluno falou durante 40 minutos sobre a importância da santificação na vida do crente. Ao final daquela mensagem, todos se despedindo, parabenizando, o aluno chegou até Spurgeon e perguntou: professor, o que o senhor achou da minha exposição bíblica nesta noite? E Spurgeon, que não tinha meias palavras, olhou para o seminarista e disse: olha, você fez com que eu perdesse 40 minutos da minha vida com uma mensagem vazia. O aluno imediatamente se surpreendeu e todos que estavam ao redor também se surpreenderam. Mas aí o aluno perguntou: mas, professor, eu procurei ficar nos textos bíblicos, eu não me desviei para nem esquerda nem para direita e nem usei exemplos aleatórios a não ser aquilo que a Bíblia diz. E Spurgeon disse: sim, verdadeiramente, você falou dentro dos versículos sobre santificação. Só que há uma questão. Não existe santificação sem que antes se passe pela cruz de Cristo. E aí Spurgeon explicou ao seminarista que durante 40 minutos ele falou sobre a santificação, mas não disse que o início da santificação começa quando o ser humano olha para a cruz e tem um encontro especial e é transformado pelo poder
da cruz de Cristo. Eu não uso um crucifixo e nem tampouco julgo aqueles que usam. Eu não uso um crucifixo porque Jesus não está mais na cruz. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas antes mesmo de ressuscitar, ele foi retirado da cruz e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à destra de Deus Pai, sendo o único digno de ser o nosso advogado perante Deus. Tudo isso porque ele venceu na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, está consumado, o inimigo das nossas almas pensou haver triunfado, mas mal ele sabia que o final dele foi decretado naquele momento, porque o inimigo das nossas almas feriu o Cristo no calcanhar, mas o Cristo o pisou na cabeça e deu a vitória a cada um daqueles que creem. Então, quero te dizer, meu irmão, não adianta nada dons e talentos, não adianta nada ser versado em muitas outras coisas, se nós não tivermos uma experiência genuína na cruz de Cristo, tendo as nossas vidas transformadas, de nada vale a nossa fé. A cruz é o símbolo da graça de Deus no meio do seu povo. Não estou aqui incentivando você a usar. Se você assim quiser, pode usar. Não é pecado, não. Eu me lembro que eu tinha um professor que dizia que era pecado, mas não é pecado. E eu gostaria de que você, que ainda não teve uma experiência genuína na cruz, tivesse esta oportunidade. Que a graça de Jesus possa alcançar o teu coração e você possa ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Paz e bem a todos, que Deus continue abençoando a sua vida e até a próxima reflexão, se Deus assim o permitir.